Cada família tem uma história. Qual é a sua? Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, por favor, deem boas-vindas o chefe de marketing de Family Search International, Shipley Munson. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao dia 2 do Rootstack 2014. Será que eu tenho som no microfone? Testando, estamos bem? Plano B. Eu vou dizer o segredo de reunir-se. Você sempre tem que ter um plano B. E o plano C. E o plano D. Tudo bem. Vamos iniciar então novamente. Senhoras e senhores, boas-vindas ao dia 2 de Rootstack 2014. Que primeiro dia maravilhoso que tivemos. E que será, vamos dar um ponto que nota alta tivemos ontem. E aquela música com Elvis, vocês se lembram? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não posso evitar me apaixonar por vocês. Então é bom estar com vocês novamente. Vocês tiveram um bom dia ontem? Tudo bem? Pelo som do seu aplauso, quem que assistiu às aulas ontem? Quem teve a oportunidade de explorar o hall de exploração? Então, hoje nós temos um outro grandioso dia, cheio de ideias, e vamos ajudar você a se conectar com a sua família no passado, no presente e no futuro. E hoje temos o nosso sponsor, MyHeritage. Maravilhoso. Não há nenhuma dúvida de que pesquisamos a nossa história da família de uma maneira diferente das gerações anteriores. Nós não apenas temos ferramentas online, mas alcançamos a outros através da internet de muitas maneiras. E se você não sabe a resposta, alguém lá talvez tenha essa resposta e poderá ajudá-lo. Ou você pode encontrar aquele primo que você não conhece por causa de uma DNA. O nosso próximo discussante está nessa categoria. Judy Russell é uma experta e também tem um bacharelado em ciência política de George Washington University. Ela é uma expert em pesquisa de DNA, em genealogia e também na lei. Ela tem credenciais como genealogista credenciada. E temos o orgulho de dar as boas-vindas à Rootstack, uma das melhores discussantes dos Estados Unidos de história da família, Judy Russell, a genealogista legal. Good morning. Bom dia. Bem, pelo menos esse microfone funciona, verdade? O tema dessa conferência é conectar a nossa família no passado, presente e futuro, certo? Então, eu estava pensando o que exatamente eu deveria dizer a respeito desse tema, e eu me lembro de um artigo que eu li provavelmente umas 6 semanas atrás. Era um artigo no Examiner, uma revista. Ramos foi autora, e ela estava em entrevista, um arquivista em Worth Ward. E o que ele disse é que não é uma coisa diferente, mas existia uma discrepância na história da família, porque a história não foi passada de geração a geração de uma maneira correta, e a palavra dele exata era somente 3 gerações para perder a história passada de palavra a palavra. Deve ser, de propósito, repetida constantemente através das gerações, se vai ser preservado para o genealogista hoje em dia.
Eu estou olhando no rosto de vocês um pouco de escepticismo. Então, vamos fazer um teste nessa manhã. Está todo mundo acordado? Levantem-se. Todo mundo, levante-se da cadeira. Se você não pode se levantar, você pode levantar a mão, porque eu vou perguntar algumas perguntas. Vou fazer umas perguntas e essas são as regras. Se você não sabe a resposta para a pergunta ou você não tem certeza, você senta. Se você tem certeza da resposta, você fica em pé. Está todo mundo... Você sabe as regras? Se você não sabe, você se senta. Pergunta número 1. Qual foi a primeira doença que a sua mãe teve quando era criança? Certo. Pergunta número 2. Qual é o primeiro velório que teu pai pôde assistir? Pergunta número 3. Vamos voltar atrás uma geração. A sua avó por parte da mãe, a mãe da tua mãe. Qual era o livro favorito dela quando era criança? Você não pode levantar-se de novo. Se você senta, tem que ficar sentado. Então, que tal o pai da sua mãe? Qual a classe preferida do seu avô por parte de mãe? Eu vou voltar atrás mais uma geração, só mais uma. A sua tataravó por parte de pai. Qual era o seu brinquedo favorito quando era criança? Eu não vejo muitas pessoas levantadas. Mais uma pergunta. Por parte do pai, o seu tataravô, ele sabia nadar? E se ele sabia, onde ele aprendeu? E qual era o seu local favorito de nadar? Eu não vejo muitas pessoas ainda levantadas. E se você está, então pare de se mostrar e sente-se, por favor. O fato é que nós estamos perdendo peças preciosas de nossa própria família, a história da nossa família, porque nossa família, as histórias não estão sendo repetidas com propósito e claramente através das gerações. E nós não somos os primeiros para ter esse problema, não perguntar, não passar as respostas. Isso é verdade através de toda a história. Deixa eu dar-lhes um exemplo, voltando atrás, mesmo em uma daqueles episódios mais dramáticos da história americana e toda a história da família pode se perder somente em 3 gerações. Essas pessoas são partes da minha família. Thomas Baker e Dorothy, eles moravam na Virgínia. Eles eram patriotas durante a Revolução. 5 de seus 6 filhos, lutaram nessa Revolução. David, o meu tataravó, e o seu irmãozinho Richard lutaram no 3º Regimento da Virgínia. Essa unidade estava com George Washington em dezembro de 1776. Era um tempo terrível para as forças dos patriotas na América. Eles tinham sido puxados através chegando a Nova Jersey, e eles voltaram tanto que eles chegaram à Pensilvânia. E a Nova Jersey estava nas mãos britânicas. Então, nós sabemos, nessa época de desespero, e pedem problemas importantes. E no Natal, em 1776, o plano era atacar esse ponto na capital da cidade de Nova Jersey. Então, esse ataque tinha que começar no daybreak, no próximo dia. Então, as tropas deveriam estar movendo e cruzando exatamente depois
de estar escuro no dia do Natal. Era a única maneira deles deveriam estar na posição no dia exato que precisavam. 24 mil homens vindo em pequenos botes, 9 milhas. Eles deveriam passar pela meia-noite para estar no limite para o alvorecer, mas a temperatura, o clima não estava cooperando. Uma tormenta veio. Então, todas essas imagens, essa pintura maravilhosa de Washington cruzando o Delaware, não começam a contar a história e o que estava acontecendo. No dia de Natal, 1775, essa tormenta trouxe neve e vento frio. E ele retardou essa travessia, tanto que eles ainda estavam atravessando a Delaware nos momentos mais frios e escuros do dia de Natal. Washington, auxiliar, que era Geoffrey, disse que estava muito frio, a neve caindo, fria, o vento da parte do norte, e batia no rosto dos homens. E seria uma noite terrível para aqueles que não tinham sapatos. Alguns desses homens tinham somente pedaços de pano, de trapos, tapando seu corpo. Outros estavam sem sapatos, descalços. Através dessas condições terríveis, Washington conseguiu passar o Delaware. Eles começaram a marchar em Nova Jersey às 4 da manhã. Então, era todo o dia do alvorecer quando eles chegaram nesse limite. Era bem depois do tempo que eles tinham previsto. Mas Washington, a estratégia funcionou. Eles conseguiram pegar o inimigo de surpresa. E foi uma vitória incrível. Existiam muitas tropas. 106 foram mortos e era quase sem nenhuma perda da parte dos americanos. Quase. Mas nem todos se salvaram. Você vê um canhão. Ele era tomado conta por pelo 3º Regimento da Virgínia. Então, nós temos somente uma lista das mortes dos oficiais. Nós sabemos, por exemplo, que James Monroe era um tenente e era o futuro presidente. E era um daqueles que se machucou. A sua unidade é a 3ª Virgínia. E nós não temos uma lista das pessoas que se alistaram e que perderam a vida, mas nós sabemos que havia um. Nós sabemos que a única maneira que nós sabemos disso é porque quase 50 anos mais tarde, David Baker aplicou pedindo uma pensão pelo trabalho que ele fez na guerra. E ele teve que detalhar todas as batalhas e falou daquele momento tão importante na história. E ele disse, a próxima batalha, no dia 26 de dezembro, eu estava guardando a bagagem durante a batalha. E tinha um irmão pelo nome Richard, que ele morreu naquela batalha. Então, não existe uma ideia ou da culpa desse irmão poderia sentir quando perdeu o seu irmãozinho nessa batalha. Ele tinha que sobreviver. E no 28, a batalha de Princeton começou. E eu devo dizer, se não fosse por aquele documento, não existiria nenhum registro na minha família de Richard Baker. Então, vocês podem pensar,
se você perde um filho numa batalha, você está propositamente passar essa informação com clareza, mas existiam 5 filhos sobreviventes de Thomas e Dorothy Baker e um que se chamava Richard. Não existia Richards depois de Henry Baker. Até o nome desapareceu somente em simplesmente 3 gerações. Então, felizmente, pela minha lema, David sobreviveu. Ele estava com Washington e marchou em 1776, e ele estava lá nessa tormenta terrível no Valley Forge. E ele viveu para ir para casa, ele viveu para ter muitos filhos, e aqueles filhos tiveram muitos filhos, e muitos filhos, e muitos filhos. E eles passaram alguma história de geração a geração. Finalmente, um dos meus primos do Texas escreveu alguma da história. Puxa vida, que histórias! Não, eu sei que é difícil escrever esse parágrafo de onde você está, mas vamos ler de uma forma mais fácil. Ele disse que nós viemos para os Estados Unidos, Alexandre Baker veio em 1656, em Boston. E Alexandre tinha um filho, Samuel, e Samuel tinha um filho chamado William Baker. E William era membro da casa ou da legislatura. E ele servia com pessoas como Thomas Jefferson, Patrick Henry. Então, Samuel Baker, a esposa dele, era Eleonora Winslow. Aqueles que vocês vieram da Inglaterra podem reconhecer o nome Winslow. O pai dela era Kennel Winslow. O pai dele era Edward Winslow. E onde estava o Edward Winslow? No Mayflower, naquele navio importante. Então, eu vi a sociedade de Mayflower, eu consegui a primeira família de Virgínia aqui. E o meu Thomas, Williamson, o filho de William, a casa dele estava na rua principal, era conveniente. Então, você sabe quem esteve na casa da minha família? George Washington, claro. Então, isto é história da família que nós devemos ter orgulho. É uma que, obviamente, foi passado de propósito, de geração a geração. E existiam somente alguns problemas com essa história. Coisas como o fato de que nunca foi um William Baker na casa dos Bridgeses. E nunca houve um Baker, imagine um William, então. Todo esse negócio de Alexandre, o DNA disse não, nós descendemos de Baker, se não tinha uma descendência que provavelmente indo para Adão e Eva. Mas isso está certo porque você vê que o Samuel Baker, que casou Eleanor Winslow, ele não tinha um filho chamado William Baker. Claro que significa que nós não somos Winslow, que significa que eu não sou do Mayflower. Ei, pelo menos eu ainda tenho George. Não tem evidência nenhuma que George Washington, sim, ele entrou na casa dos Bakers. Então, vocês veem, o problema é que não é suficiente para a história da família propositamente ser passada de geração para geração. Existe uma palavra muito importante que fala que é importante passar com clareza. Então, como nós temos que passar de propósito e com clareza? A única maneira que eu conheço é seguir a prática maravilhosa
da profissão é que todos os genealogistas deveriam tentar padrões que podemos entender a prova genealógica com 5 passos, e cada um desses 5 passos deve ajudar-nos em nosso desejo de maneira, de propósito, propositalmente, com clareza, passar. Então, nós extinguimos todas as nossa razão, o nosso propósito de buscar essa história da família. Nós não encontramos em Virgínia, no meu caso, as histórias. Eu tive que buscar não somente porque eu sabia para ver se realmente encontrei essa informação, mas porque eu queria saber se esses recursos realmente eram bons. Será que essa pessoa existiu, estava lá, ou simplesmente ouvi história? Eu preciso analisar e correlacionar a evidência que eu colecionei. O que eu vou acreditar dessa evidência e por quê? Puxa, eu preciso resolver o conflito porque isso vai me manter ou passar adiante do mesmo erro que meu primo passou adiante. E se você é como eu, você vai precisar essa razão e essa conclusão, porque é a melhor maneira de ter certeza que nossa informação é passada adiante com propósito e claro. Porque se nós não fazemos isso, nós podemos perder muito da nossa história. O homem que vocês veem no centro nesta imagem é o meu bisavô. Então, eu somente 3 gerações removida dessa pessoa, começando com Martin Gilbert Cottrell. Ele nasceu em Texas em 1855. O seu filho, meu avô, Clay Rex Cottrell, a sua filha, minha mãe, Hazel Irene Cottrell, uma outra pessoa de Texas, e isso, então, nos leva a 3 gerações e para chegar a mim. Vocês estão olhando para a tela? Eu estou aqui. Você quer uma foto? Ok, então vou pôr uma foto aí. Eu não quero nenhum comentário sobre nenhum rasgo na calça que vocês estão vendo. Vocês têm que entender que a minha mãe, a família dela, é da Escócia. Vocês têm irlandeses e da Escócia. Nós gostamos de contar história, não é verdade? Eu ouvi muitas histórias sobre Martin Gilbert Cottrell. Ele era um fazendeiro, um vaqueiro. Talvez ele tinha uma fazenda de gado. Algum lugar lá no centro de Texas. Mas, então, eu ouvi que ele era um fazendeiro. Ele vendia produtos. O único problema com essa história é que alguém me disse que ele era um homem da lei, que ele era um xerife. Mas isso não pode ser certo, porque a outra história que me disseram é que ele vendia e viajava muito. E eu gostaria de aceitar isso, mas tem um problema. Sempre me diziam que ele era um pregador da Igreja Batista. Então, os irlandeses e escoceses, eles não deixam nada para contar uma boa história. Então, eu devo voltar para a minha prova. Eu busquei toda a informação, eu segui toda a dica, e vocês sabem o que eu encontrei. Essa é uma história da Irlanda e Escócia. E eu posso dizer o resto da história? Então, eu vou dizer. Eu encontrei que Martin Gilbert Cottrell era um fazendeiro, ou um vaqueiro em Texas. E como vaqueiro, ele conseguiu uma fazenda de gado e ele vendia para outras pessoas. E no momento difícil, ele mudou para um outro lugar e ele passou a ser fazendeiro para a sua própria família e também vendia esses produtos. Então, a sua esposa, a prima da sua esposa,
Então, ele pegou um emprego como sendo um xerife desse condado. E quando o seu primo deixou, quando eles perderam esse trabalho, ele começou a viajar, viajando para a parte do oeste, vendendo coisas, produtos e material. E quando ele estava quando tinha uns 60 anos, ele encontrou a igreja. Foi chamado para o ministério e expendeu o resto da sua vida como um pregador batista. Minha família teve as histórias porque elas foram com propósito passados de geração a geração. E se existe uma lição que nós aprendemos disso, é que há histórias que foram passadas com tanto amor para nós, através das gerações, das pessoas que vieram antes de nós. Essas são as histórias que foram passadas que nós devemos verificar e documentar e passar para gerações que virão depois de nós. E não somente as suas histórias, a história deles, mas que tal as nossas histórias? Qual foi a primeira doença que você teve quando era criança? O primeiro funeral que você foi? Qual era o meu livro favorito, ou a classe, ou o brinquedo? Onde nós aprendemos a nadar? E como era o nosso lugar favorito de nadar? Então, ninguém pode dizer essas histórias da maneira como nós dizemos as histórias, com amor, com alegria e com o comprometimento que nós tínhamos de conectar a história de nossas famílias, passado, presente e futuro. E se nós não contamos essas histórias, a história vai se perder em somente 3 gerações. Contem histórias. Muito obrigada. What great insight, what great... Que grande perspectiva. Muito obrigado, Judy. Como vocês sabem, nós temos o orgulho de ter aqui a MyHeritage como nossos sponsors. Então, deem as boas-vindas ao meu contraparte, o chefe de marketing, Oren Sohan, que vai apresentar o último discussante de hoje. Oren. Olá a todos. Antes de tudo, eu devo pedir desculpas por conta da temperatura do clima. Se eu começar a espirrar, vocês sabem por quê. Eu agradeço os sponsors da próxima feira que vai acontecer em Flórida. Não, estou brincando. Eu sou o chefe de pesquisa da MyHeritage. Nós estamos tão felizes de estar aqui nesse ano. Tem sido um ano desde do último Rootstack. E que momento feliz foi aquele. Nós tivemos quase 2 bilhões de registros históricos acrescentados à nossa base de dados. E nós participamos de uma parceria com outras empresas para ter acesso até a ciência de tecnologia, uma ciência da última era, para ter acesso a outras informações. Estamos crescendo tão rapidamente que nossos usuários estão acrescentando 1 milhão de perfis a árvores genealógicas no MyHeritage a cada dia. Muito obrigado. Obrigado por isso. Nós temos uma biblioteca internacional maravilhosa e eu encorajo que vocês possam tentar experimentar os nossos serviços. Vocês vão ver as conexões familiares internacionais. E para celebrar esse momento,
nós vamos dar a oportunidade de vocês experimentarem um pouco de tudo que nós oferecemos e vamos dar aos primeiros 500 novos usuários que passarem na cabine do MyHeritage, depois, não agora, depois dessa sessão, para terem um acesso gratuito de 6 meses, uma assinatura de 6 meses gratuitos, para verem a base de dados histórica e a tecnologia de última ponta que nós temos. Obrigado por isso. Então, esperamos vê-los na nossa cabine depois dessa sessão. Eu gostaria de apresentar o próximo discussante. Muitos de vocês já viram vídeos de Indiana Jones viajando pelo mundo, jogando o seu chicote e descobrindo mistérios. E vocês vão encontrar agora o Indiana Jones da genética. O Dr. Spencer Wells, diretor do projeto genográfico da National Geographic. E ele fala sobre a evolução das espécies nos últimos mil anos. E eles viajaram o mundo inteiro, coletando DNA de mais de 500 mil de pessoas. O seu livro, DBS, National Geographic, A Jornada do Homem, uma Odisseia do Homem. E ele tem passado o seu tempo viajando pelo mundo, descobrindo e fazendo testes de DNA. Senhoras e senhores, deem as boas-vindas ao genético e antropologista da National Geographic, Dr. Spencer Wells. Good morning, everybody. Bom dia a todos. Que plateia. É bom estar aqui. É a primeira vez aqui e é um pouco de muita informação. Nós vemos tudo o que está acontecendo aqui nesse espaço. Muita tecnologia, aplicando tecnologia à história da família. Eu gostaria de falar com vocês sobre o trabalho que eu faço e dar uma visão mais ampla sobre a história da família, como população de geneticistas. Vamos começar como eu comecei a ficar interessado nessa área. Como que alguém começa a fazer isso? Como estudar a genética populacional? Como tudo na vida, tudo começa com uma pergunta-chave. Eu nasci em 1969, crescendo nos anos 70. E quando eu tinha 3 ou 4, eu me dei conta que o meu nome era um pouquinho diferente do de outras pessoas. E, de fato, eu tenho que admitir. Meu nome não é Spencer Wells. Spencer não é o meu primeiro nome. E há um número, o número 4. Então, Rush Spencer Wells 4, que era bem diferente dos meus amigos. E é difícil escrever. Já é difícil escrever quando você é criança, e principalmente um nome assim. Mas o que é que o número 4 significava? Eu perguntei aos meus pais. O que é esse número no final? É realmente o meu último nome, Eve? E eles disseram, não, seu nome é Wells. E o meu pai disse, eu sou o terceiro. E o meu pai era o júnior e o meu bisavô, o meu avô era o primeiro. Então, eu quero que você vá perguntar à sua avó, a mãe dele, que era a genealogista da família, e ela vai lhe explicar o porquê do número 4 e a história da família. Então, eu fui até ela, na próxima vez que ela estava na cidade, e disse... O que esse número significa? Me fala um pouquinho sobre o meu nome. Eu preciso entender quem sou eu e quem são as outras pessoas antes de mim. O terceiro, o segundo. Bem, ela disse, o primeiro Spencer Wells era um senhor que nasceu em 1854. E ele lutou com os Texas Rangers. E, então, eu tenho uma conexão com a cidadezinha de Levick, no Texas. E ele nasceu em 1854 e o pai dele era um homem chamado Almon Brand Wells. E ele era um general que também lutou com os Texas Rangers e esteve também envolvido em algumas campanhas em Utah, Nevada e no sul da Califórnia, na parte central da Califórnia. E Almon Brown Wells, porque ele estava lutando aqui no oeste, e a minha família, principalmente de Geneva, Nova York, ele era casado e casou-se em Santa Fé com a mulher Eliza Spencer. Então, já temos o nome. E o pai dela, o Dr. Thomas Rush Spencer, era o pesquisador general do território do México na época.
Bingo! Então, de repente, fez sentido. Esse nome que me foi dado, que era tão difícil escrever na idade de 3 ou 4, começou a revelar detalhes sobre a minha árvore genealógica e biografias, histórias sobre pessoas e suas vidas. E essa foi a excitação para todos que estavam fazendo a pesquisa genealógica. A genealogia, então, começou a aparecer através dessas camadas e se tornou relevante para nós. E, no meu caso, eu tenho o meu nome hoje. Então, essa é a parte divertida, que se tornou um exercício bem pessoal, uma pesquisa pessoal. Agora, para mim, a genealogia realmente foi interessante, mas o que realmente me colocou no rumo em que eu estou seguindo hoje, de Indiana Jones das genéticas, seja o que for que você queira me chamar, é que sendo a população, estudando a história da família como geneticista, o que acabou acontecendo alguns anos depois. Vocês lembram como a exibição do rei Tutankhamon apareceu nos Estados Unidos? Essa foi uma apresentação bem interessante. E eu vi em 1978 no museu e fiquei esperando por horas para poder entrar e receber os tickets. E entrei sem saber exatamente o que eu ia ver. E eu fui tocado por tudo que eu vi. Algo que poderia ter sido criado por alguém no dia anterior, por um joalheiro, mas tinha, na verdade, 3.500 anos de idade. Então, foi uma viagem no tempo e eu me tornei obcecado com a história antiga, começando com o Egito Antigo, mas eu li tudo o que eu podia sobre Grécia, Antiga Roma, Europa medieval, e eu fiquei convencido com essa visita de que eu ia ser um historiador ou um arqueologista. Então, não sabia que eu ia me tornar o Indiana Jones, mas anos depois acabei aqui. Mas eu estava convencido naquele momento que era o que eu queria devotar à minha vida. Então, para resumir, eu me comprometi com a história. E a minha mãe foi para a escola para receber um PhD em biologia e eu me tornei um biólogo, um químico, e descobri que ciência tem a ver com resolver problemas no dia a dia e usar a tecnologia para responder perguntas, no caso, perguntas antigas. E ao tempo que eu cheguei à universidade, eu decidi usar a tecnologia moderna da biologia molecular e genética, em particular, para estudar a história antiga, antiquíssima, para responder perguntas. E eu comecei a viajar. Nesse ponto, conheci pessoas de todo o mundo e notei que a humanidade é muito diversa. E a pergunta que eu tinha, e a pergunta que a maior parte de nós temos, é como explicar esses padrões de diversidade que nós vemos hoje. Esse é o tema principal de nossa pesquisa. Como explicamos essas variações morfológicas de milhares de línguas faladas? Há um padrão que nós podemos colocar junto. E o que cria a história humana? Motivada por aquela pergunta que eu fiz à minha mãe anos atrás. Se esse é o tema do nosso trabalho, como geneticistas populacionais, nós podemos, então, partir isso em pedaços menores, usando ferramentas da ciência, no meu caso, a genética. A primeira pergunta que podemos fazer é sobre a origem. Estamos, de fato, todos relacionados uns com os outros como espécies e quão próximos? A segunda pergunta que segue, então, depois disso, é que se viemos de uma fonte comum, como que ocupamos cada cantinho do globo hoje? Então, essa é uma pergunta de jornada, de origem. E estamos usando as ferramentas da genética para responder isso, mas, historicamente, essas perguntas foram inicialmente respondidas pela arqueologia. Mas a paleontologia, desenterrar coisas da terra, ossos, geralmente crânios, e ver o formato do crânio, bom, isso vai parecer mais com meu primo Frank do que essa daqui. Esse daqui é o elo perdido. O que eu gostaria de sugerir como geneticista e que diferentes tipos de ciência podem oferecer diferentes tipos de dados, como a paleontologia, que tira coisas da Terra e que dá várias possibilidades fascinantes com respeito a essas perguntas de jornadas e origens. Então, as probabilidades
é exatamente o que nós buscamos. Seja o que for que eu tire da terra, como esse osso, esse crânio. Há um elo direto de descendência desse indivíduo que viveu milhares de anos atrás até mim? Eu não sei. Possibilidades com origens e ancestrais e linhas diretas de descendência, é exatamente isso que estamos buscando como cientistas. Nós, como geneticistas, temos uma visão diferente. Ao invés de desenterrar coisas do passado e tirar palpites de como elas se relacionam com o presente, nós trabalhamos com o presente e voltamos no tempo passado. Então, nós traçamos a nossa linhagem, e todos nós sabemos que temos pais, e eles têm outros pais, e assim por diante. Então, voltando no tempo, nós podemos traçar uma linhagem sem quebras, sem interrupções. E como vocês são especialistas de genealogia, alguns de vocês são iniciantes, mas vocês todos têm interesse em seguir os rastros dos papéis. Mas esses rastros vão eventualmente desaparecer, que é como bater numa parede. E nesse ponto, vocês vão entrar nesse reino que chamamos de história. E há algo que permite que nós possamos ver além dessa parede. Temos um nome até os primeiros dias da nossa espécie. É uma linhagem não ininterrupta. E isso tudo está marcado no nosso DNA. O DNA está arquivado em cada uma das células do nosso corpo, que permite que nós vemos as gerações anteriores, até o início das espécies. Agora, eu acredito que aqui há apenas algumas pessoas que já tiveram curso sobre genética molecular na audiência, e vocês podem ficar quietos se vocês realmente tiveram cursos na área de genética molecular, mas o DNA é uma molécula longa, linear, que foi descrita inicialmente em 1953. E ela é dividida em subunidades, que se dividem em A, C, G e T. E essa é a sequência do genoma. As sequências de A, T, G e C, que permitem uma complementação, a criação de uma outra ciência. Então, você tem a cópia disso tudo no seu DNA e passa isso adiante. E esse é um processo. Há bilhões de bases nucleares, como chamamos, que são passadas. E você quer copiar essas coisas realmente com a cuidado, porque são importantes. Isso é o que faz você ser você. E é como copiar o maior texto que vocês imaginam. Então, imagine um livro grande. Imagine 1000 volumes de Guerra e Paz. E copiem isso em 8 horas, que é mais ou menos como leva para copiar o seu genoma. Então, você quer focar, preparar um café, ou algo que você está focado e copiem, palavra por palavra, A, C, G, T e assim por diante. E o que vai acontecer, inevitavelmente, ao passar por esse processo de cópia, é que você vai cometer um erro. É inevitável, nós somos humanos. E isso acontece no nível do DNA, exatamente. E isso é o que chamamos de mutações. E não acontece frequentemente nesse processo de replicação. Mas acontece no nível muito pequeno. Mas cerca de 100 mutações ou mudanças por gerações acontecem. Então, cada genoma que foi copiado ao passar para adiante tem cerca de 100 mudanças ou erros que são passados para a geração seguinte. Quando esses erros são passados através das gerações para filhos, netos, bisnetos e assim por diante, eles se tornam marcas de descendência. E é isso que estudamos. Se você compartilha um desses erros com um dos seus descendentes, e você for o primeiro a ter essa mudança no DNA, e ela é passada para vocês dois. E é assim que nós unimos duas pessoas de ramos diferentes da árvore genealógica. A coisa interessante desse trabalho é que humanos são muito similares geneticamente. Duas pessoas que não têm nenhum parentesco no planeta Terra têm cerca de 99,99% de similaridade genética. E então alguém que não é seu parente pode ter essas similaridades.
E nos tempos antigos, nós trabalhávamos um pouco sobre o cromossomo Y, que é o que faz o homem ser um homem-homem. E é muito de grande ajuda entender sobre migrações, mas às vezes nós não entendíamos porque não encontrávamos esses marcadores, mas quando encontramos, isso torna o nosso trabalho da árvore genealógica fácil. Então, essas duas partes do DNA são extremamente importantes para entender jornadas e origens. E assim podemos colocar juntos, unir a história da população. O DNA mitocondrial é algo que vocês têm estudado sobre genética DNA. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Essa é uma linhagem feminina. Todos têm, mas apenas mulheres passem adiante para os seus descendentes. Ela recebeu de sua mãe e ela recebeu da sua mãe, por sua vez. E isso é passado por gerações até a primeira mãe, a mulher que deu a vida a todas as mulheres que vemos no mundo hoje. E o equivalente para o homem é o cromossomo Y, que torna o homem homem. Então, é o responsável por as características sexuais do homem, como coisas que fazem o homem ser homem, como, por exemplo, o senso de direção ou saber surfar. Características masculinas, mas na realidade é um pedaço do DNA que faz o homem ser um homem e também traça a sua linhagem ao seu pai e ao pai do seu pai. E ao olhar esses dois pedaços de DNA, nós podemos colocar juntos a história das origens e da jornada. Essas são árvores que são, na verdade, essa é uma árvore bem compacta que resume a história dos marcadores de uma linhagem. Então, todos aqui nessa sala, todos aqui no planeta Terra, estamos num desses ramos da árvore genealógica. Isso é muito incrível se você pensar nisso. Todos estamos conectados a nível molecular e podemos usar os marcadores genéticos, tirar uma saliva, uma amostra de DNA para colocar você num desses clãs de ancestrais. Então, essas são versões simplificadas das árvores que estamos desenhando nos laboratórios, mas ainda parecem complicadas para alguém que está na audiência às 9 da manhã. Então, nós estamos colocando lado a lado para que pareça realmente uma árvore. Qual é a mensagem que vocês podem ver desse trabalho? No caso do DNA mitocondrial, vemos que os maiores ramos dessa árvore, do lado masculino e feminino, estão encontrados apenas na África. E por causa da distância do ramo, ela mostra uma grande variedade de mutações. E o que isso mostra é que a população da África vem acumulando variações genéticas e acumulando esses marcadores por mais tempo do que qualquer outro grupo. E, portanto, as nossas espécies se originaram na África. Em algum ponto no passado, um grupo de africanos deixou aquele continente para popular o mundo. Isso talvez não seja surpreendedor. Nós vemos isso através de estudo dos fósseis e, de fato, já encontramos isso. Mas a coisa mais interessante que veio de tudo isso é como nós compartilhamos essa origem africana. Nos últimos 2.000 anos, as pessoas que viveram na Terra, traçam seus antepassados à África. E as pessoas deixaram, nos últimos 2.000 anos, a África para popular o mundo. E esses padrões de diversidade são originados no mundo hoje, são originados daí. Então, saíram da costa da Ásia, do sul da Ásia, da Austrália, ancestrais dos aborígenes se originaram daí. Depois, uma migração do Oriente Médio, há cerca de 4.000 anos atrás, por toda a Europa, há cerca de 5.000 anos atrás. Um pequeno grupo foi para o norte do Oriente, indo para a Sibéria, há cerca de 2.500 anos atrás. E foi cerca de que vemos anos antes que uma parcela veio para a América. Os andarilhos paleontológicos que se espalharam por toda a Terra e colocar junto esse quebra-cabeça é o tema do nosso projeto da National Geographic. E há 3 componentes importantes nisso. Então, isso é uma pesquisa de campo que estamos fazendo em todo o mundo, um time de colaboradores, de cientistas que estão trabalhando juntos, se focando no trabalho para ver os elos de índios e aborígenes
e descobrir esses elos que foram perdidos. Muitos de vocês podem ver isso. Eu tenho antepassados em todo o mundo. Eu vivo agora, nasci no Texas, vivo em Nova York, e o que o meu DNA fala sobre a história desses lugares? É difícil dizer, porque tudo está misturado. Mas os povos tradicionais indígenas, eles podem traçar os seus antepassados além disso, até as pessoas que viveram nos mesmos lugares por até dezenas de milhares de anos. Nós podemos estudá-los, e esse é o foco do esforço científico. Então, estamos tentando ter uma participação popular nesse projeto. E você pode pedir um kit de DNA, fornecer o seu DNA, que vai ser parte dessa pesquisa genealógica, e também aprender um pouco sobre si mesmo. E isso mesmo não está acontecendo. Não estava acontecendo quando lançamos isso, mas ao fazermos isso, você pode ajudar o trabalho que estamos fazendo no campo, com os indígenas e com grupos tradicionais, como também o terceiro componente, que é um fundo de legado para ajudar a manter as culturas daqueles que estão perdendo, os indígenas. Os seus filhos estão começando a falar línguas dominantes, e ao longo de algumas gerações a história e os valores se perdem. Então, com esse projeto, nós podemos apoiar a sobrevivência dessas culturas, as suas línguas, os seus valores. Então, esses são os componentes do que estamos fazendo. E como estamos fazendo cerca de 7.000 pessoas indígenas têm unido o programa, ainda não na Antártica, porque não há pessoas indígenas lá, mas há cerca de mais de 42 publicações que estivemos, por exemplo, na Alemanha Central, falando sobre a revolução genética, que é um pouquinho diferente da pesquisa genealógica, mas estamos ajudando a traçar a história da Alemanha Central. E, do lado da participação popular, a reação do público, em geral, tem sido fantástica, fenomenal e até inesperada. Se vocês olharem para quando lançamos o projeto, ninguém realmente estava recebendo fazendo testes de DNA. Então, havia apenas algumas centenas, talvez alguns milhares, que se importavam em pedir um kit de DNA. Então, muitas pessoas que amavam o trabalho que fazíamos na National Geographic estavam um pouco preocupados com a participação popular. E eu tive uma reunião com o CEO que disse: se enviarmos alguns milhares desses kits, em alguns anos você vai ter sorte se você tiver essa demanda. Mas nós vendemos 10.000 desde que lançamos o projeto, e tivemos 100.000 ao final do ano. E criamos esse modelo cheio de genomas. E, lógico, conseguimos receber dinheiro, cerca de 85 contribuições com mais de $2 milhões. E estamos ajudando a salvar as línguas dos aborígenes na Austrália e na área central da Ásia, na área do Yukon, do rio Yukon, no Alasca. Um outro projeto para preservar também as culturas do Equador. E isso mostra o que podemos fazer com esse projeto. Mas o que realmente resultou dessa resposta tremenda do público é de que podemos ver sobre o poder da ciência do cidadão. E suspeitamos que quando as pessoas elas se envolvem tirando amostras de DNA, isso tem uma parte importante do que fazemos, mas as coisas inesperadas é que as pessoas se tornaram mais cientes a respeito do seu DNA e elas querem participar desse processo. Então, elas veem um padrão genético e querem ver qual é o contexto de tudo isso. E será que eu posso me aprofundar na base de dados e receber mais informações? E uma mulher, por exemplo, ela nos contactou e disse: eu adoro o que vocês fazem, muitos membros da minha família participaram e eles adoram isso. E, claro, também sobre os detalhes das nossas linhagens, da perspectiva genealógica. Mas, no meu caso, parece que você pegou a informação errada. Você vai ter que fazer um novo teste comigo.
o que eu geralmente não gosto de ouvir, porque você vai ter que pedir o laboratório refazer o teste. Mas eu li o e-mail e ela disse: você me disse que eu tenho uma herança genética da Sibéria, da Ásia. E eu posso lhe dizer que os meus ancestrais vieram de uma pequena vila no subúrbio de Budapeste. Eu posso ser europeia, eu não sou da Ásia. Então, por favor, me faça um novo teste. Quando eu ouvi isso, eu realmente fiquei bem entusiasmado. Não porque eu gosto de pedir para o laboratório refazer os testes, mas porque os húngaros, eles têm uma história fascinante. Linguisticamente também, a maioria das línguas da Europa, elas entram nas línguas indo-europeias, que incluem a língua que eu estou falando agora, e também o francês, o italiano, o espanhol, o russo, línguas que estamos falados no subcontinente europeu. Então, é uma língua que encompassa quase todas as línguas da Europa, caem nessa família de línguas. E elas vêm de uma fonte comum, talvez cerca de 6 a 7 mil anos atrás, exceto por algumas. O basco, que não tem relação nenhuma com nenhuma outra língua na Terra, pode ter sido trazido aqui de Marte. E ainda estamos tentando descobrir por que o basco é tão diferente dos outros, mas também o húngaro. E os húngaros, ela de fato, tem uma relação com outras, mas não com as línguas europeias. E é um ramo usado pelos finlandeses no norte e também escandinavos. E essa é o centro da diversidade nos Montes Eurais. Então, se você estiver no centro da Ásia e na Sibéria, faz sentido, porque um grupo de pessoas saíram daquela área trazendo com eles a sua cultura e também os seus condimentos e a língua húngara e se estabeleceram ali. E quando nós vamos lá e olhamos na população húngara e tiramos amostragens que coletamos esses estudos, 50, 65 pessoas, você não vê o impacto genético dessa mudança cultural e os húngaros se parecem exatamente com as pessoas europeias, os eslovacos, os polacos. Mas quando essa pessoa veio falar comigo, eu disse: puxa, essa é uma oportunidade de fazer um teste. E o modelo de participação popular. Vamos juntar as informações que temos, pessoas que têm ancestrais com descendência húngara e cujos pais falam húngaro, e vamos ver quantas pessoas têm esse perfil, e o que vimos foi que uma pequena população, cerca de 3% dos dois lados, homem e mulher, das pessoas que têm lados húngaros, se originaram na Sibéria. Eles têm linhagens que são tipicamente siberianas, ao invés de simplesmente húngaras. Então, isso mostra sobre o poder de coletar mais informações, e porque isso é sempre bom. E as pessoas perguntam: quanta informação você precisa? Eu sempre digo: o máximo que podemos coletar, porque e nós não temos ainda os milhares de amostras que precisamos. Mas a coisa legal disso é que nessa análise, por conta da dúvida dessa mulher, nós podemos responder. Esse é o poder da ciência popular, de capacitar o que estamos fazendo dentro do programa Geno 2.0. E a meta é construir nas perspectivas científicas. E na primeira parte do projeto, e usamos isso usando a última tecnologia de ponta. E analisamos marcadores de DNA mitocondrial, mas também o resto do seu DNA. E usando aqueles que não são não maternais ou não descendentes dos pais, e traçamos as linhagens para adquirir esse resultado. Mas usando a última tecnologia, nós podemos criar no nosso website esse poder da comunidade e usar esse poder para que vocês fiquem ativos no uso da ciência. E no website nós explicamos em melhores detalhes a distribuição de linhagens. Essa é a distribuição do cromossomo Y, que veio da África, e a distribuição dela naquele contexto, ou podemos levar essa informação, os seus
resultados particulares e comparar com outras pessoas e compartilhar as suas histórias, para que possamos falar também sobre a sua história mais recente. Então, os resultados científicos podem falar de 50 mil anos atrás, podem também se relacionar com coisas mais recentes, e você pode se envolver nisso. Então, há muita informação que pode ser comparada com as informações recentes. E temos cerca de 130 mil marcadores que podemos disponibilizar. E outras coisas interessantes, como a sua porcentagem com respeito à sua relação com o homem de Neandertal. Eu tenho uma pequena porcentagem no meu DNA, que é cerca de 2,3, então nós usamos essas amostragens durante as migrações do homem de Neandertal da África, mostramos seus ancestrais na África há milhares de anos atrás e mostramos como eles se desenvolveram e nós nos unimos a eles há menos de 1.500 anos atrás e assim nós estamos misturados com eles e por isso todos nós temos amostragens do DNA do homem de Neandertal. Então, essa espécie não está extinta, ela vive em nós, mas no final, há uma celebração da genética que se tornou popular nos últimos anos. Vamos olhar nos números. Pessoas que testaram. Como que nós, talvez em 2001, 2002, algumas pessoas estavam fazendo testes. Os números eram muito baixos, algumas centenas de pessoas. Era realmente algo iniciante. E esse é um campo recente, de 12, 13 anos. Então, nós lançamos em 2004 e tudo começou a explodir depois disso. Coletamos centenas de milhares de pessoas que começaram a fazer testes. E depois disso, depois do 23andMe, começou a fazer esses testes. Também outras empresas começaram a fazer, como o Ancestry, e começou também a fazer parte de tudo isso a partir de 2007. Então, foi aí que nós começamos a ter um pouco de avanço, de sucesso. Mas algo aconteceu no ano passado. Nós estimamos que o número de indivíduos que fizeram testes, isso não é o número de testes vendidos, porque pessoas fazem testes múltiplos, mas o número de pessoas o resultado dos testes de vocês, o número de pessoas que chegou quase a 1 milhão, pouco menos de 1 milhão. Então, no período de 11 anos, mais ou menos, chegamos a 1 milhão de pessoas. E estimamos que chegaremos a 2 milhões de pessoas ao final do ano. E já estamos chegando perto de 2 milhões. Então, levou 12 a 13 anos para chegar ao primeiro milhão e vai levar apenas alguns meses para chegar ao segundo milhão. E a curva ela vai crescer exponencialmente. E isso aumenta o poder da sua habilidade de descobrir combinações. E aumenta o nosso poder de buscar por esses padrões de migrações genéticas e assim por diante, na busca dos nossos antepassados. E, claro, isso aumenta o poder para todos de usarem o DNA no trabalho que estão fazendo. Por que isso está acontecendo agora? Eu acredito que por 3 razões. O DNA se tornou parte da consciência popular. Então, as pessoas falam hoje sobre traços do DNA. Até empresas de carro falam sobre isso, vendendo carros. Isso está no nosso DNA. E isso faz parte da consciência popular. As pessoas se tornam também mais confortáveis em compartilhar informações pessoais hoje em dia. Se você falar no Facebook, no Twitter, coisas que ninguém usava alguns anos atrás, estão agora se tornando lugar comum. São lugares onde as pessoas compartilham os resultados de DNA. E é aí que você recebe o poder no uso das suas informações. E eu acredito que esse trabalho de levar a informação no boca a boca adiante tem um valor quase que viral. Então, as pessoas fazem perguntas e outras pessoas são contagiadas por isso e querem descobrir as respostas. Então, todos estamos dentro desse espalhar isso como se fosse uma infecção viral. Mas é algo bem legal de se fazer. E também a indústria do cinema. Pessoas de Hollywood, eles têm que fazer obter retornos nas primeiras semanas depois que um filme é lançado. E há muito marketing que é feito no início. O que eu creio que está acontecendo na indústria do genoma é algo diferente. Ocasionalmente, você vai ter um filme que vai ficar lá por mais tempo. Não é exatamente um filme
grandioso, mas, por exemplo, meu My Big Fat Greek Wedding é um exemplo disso. E, de repente, todos querem ver o filme. E é lá, então, que você recebe o retorno pelo seu investimento e leva que as informações sejam espalhadas no boca a boca. E é isso que está acontecendo com o projeto do Genoma. E, de certa forma, é bom para nós. Então, ao testarem o seu DNA, conversem com seus amigos. Deixem que eles saibam como isso ajudou vocês a descobrirem os seus mistérios da pesquisa genealógica. E vocês que ainda não foram testados, entrem a bordo. Participem conosco, porque isso é um componente importante da pesquisa genealógica do agora e do futuro. Se quiserem descobrir algo mais, esse é o nosso website. Muito obrigado.